maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta é: Deus nos ama? O que é que você acha? Nós estamos vivendo em um mundo hoje, é muito comum nós termos esse questionamento se Deus nos ama. Recentemente eu preguei em um culto em ar público, o culto lírico, como se chama, falando sobre isso. E a mensagem era: será se Deus nos ama? E eu comecei a discorrer nas Escrituras, na história, dando exemplo, na Bíblia e na história, se Deus nos ama. O texto aqui é claro, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? É o mundo pessoas, não é o mundo geográfico, porque o mundo geográfico, a natureza, a fauna, a floresta, os animais, Deus a ama, claro, foi Deus que criou, foi Deus que fez, Gênesis 1, 2. Mas o texto aqui se refere que Deus ama as pessoas, é o ser humano. Aí alguém pode dizer: irmão, mas se Deus me ama, por que eu estou assim? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou nesse socorrão, nesse hospital, nessa cadeia? E por que eu estou desempregado? Querido, a pergunta não é essa. A pergunta não é essa. A pergunta é: o que eu fiz para estar aqui? Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que levou você a estar na situação que você se encontra? O ser humano, nós seres humanos, homens e mulheres, quando nós estamos no conforto, na zona de conforto, no bem bom, prosperidade, saúde, família, casamento, tudo indo bem, nós geralmente não questionamos se Deus existe. Nós fazemos de conta que Ele não está presente. Nós fazemos de conta que Ele está ausente. A gente fica tão fixado, a gente fica tão ligado nas coisas aqui humanas, que a gente se esquece que há um Deus que nos ama, que nos criou para um propósito. E qual é o propósito? Eclesiastes 12, 13, lá diz que de tudo que se tem ouvido nessa vida, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Deus criou o homem e a mulher com um propósito: para adorar a Ele, para servir a Ele. O sofrimento não é de Deus. A miséria, a pobreza, a doença, o sofrimento, isso não provém de Deus. Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada em Gênesis 3, versículos 6 e 7, quando o homem mais a mulher desobedeceram a Deus, antes da obediência era felicidade, era paz, era harmonia, era alegria. Deus todos os dias estava visitando aquele casal abençoado. Diz que no do dia, Deus aparecia todo dia e visitava Adão e Eva como um pai amado, como um pai querido, como um pai gentil, meigo e doce. Porque Deus é assim. Deus é amoroso. Muita gente não entende, não percebe isso, porque Isaías 59 diz que há algo para uma separação entre nós e Deus. E Deus não ama é o pecado. E é por isso que em alguns momentos da nossa vida nós não conseguimos experimentar, desfrutar, usufruir desse amor de Deus. Por que será? Porque nós estamos muitas das vezes como os filhos de Deus. Estamos em desobediência a Ele. Mas como um pai que ama, como um pai amoroso, Ele está agora mesmo de braços abertos para receber você. E quem sabe você agora é o filho do lá de Lucas 15. Saiu da casa do Pai, saiu da igreja, saiu da comunhão com o Senhor. E hoje está perambulando por aí, se perguntando: Deus me ama, Deus me quer bem. Claro que Deus ama você. É claro que Deus ama você, amiga, quem pode você for. Quem você agora. Jesus não está para fazer. Ele sempre está para o pecado. Mas para fazer algo
sua vida, para mudar a sua vida. Mas quando isso vai acontecer? Quando você entender que esse hino está cantando agora aqui, no fundo aqui, eu estou falando e você está escutando esse hino. Quando Jesus, quando Deus for para você a prioridade da sua vida. Quando Jesus, Deus for o seu amor maior, a sua prioridade, aí você vai experimentar o amor de Deus na sua vida. Você vai se sentir amado e querido. Não é isso que acontece em um casamento? A relação com Deus é um casamento. A Bíblia deixa bem claro isso lá em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. E a Bíblia diz que Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Essa alusão, melhor dizendo, essa analogia é perfeita. É perfeita. Alguém perguntou certa vez, como a gente pode amar os filhos? É simples. Há muito tempo eu casamento, e essa é uma verdade muito simples. Como eu faço para amar meus filhos? Amando a mãe deles. Como eu faço para amar meus filhos? Como eu faço para amar como eu faço para amar meus filhos? Como uma mulher pode, vamos dizer, como deve amar o marido? Uma mulher pode mostrar que é um marido é amando os filhos dele. Como um homem pode mostrar para a mulher que a ama, amando os filhos dela. Não é isso? Então eu pergunto para você nessa tarde agora. João 3,16 diz que Deus ama esse mundo de tal maneira. Que coisa linda, que revelação é essa que Deus me dá agora. Deus tão grande. Mateus 28, 18, 20 diz que foi me dado todo o poder no céu e na terra. Esse Deus todo-poderoso, tão grande, ele vem até a terra, lá em Filipenses 2,5, quando a famosa kenose, que no grego significa se esvaziar, ele se esvaziou da sua natureza de Deus. E veio a esse mundo aqui. Viveu entre nós. Sentiu fome, sede, sentiu nossas dores, sentiu aquilo que nós sentimos. Ele sentiu a traição, ele sentiu ali a ingratidão, ele sentiu a rejeição. Que o ser humano não possa dizer, não, ele está lá em cima, ele não sente o que nós sentimos. Não. Jesus fez o que nenhum Deus criado pela mente humana jamais fez. Não existe outro Deus senão Jesus. Mas mesmo os deuses que os seres humanos criaram, como os deuses egípcios, romanos, os gregos, nenhum foi e é como Jesus. Ele veio ao mundo, viveu entre nós, para mostrar o que você sente, eu sinto. A dor que você sentiu, eu sinto também. Se você foi traído, eu fui traído. Se você foi amado, eu fui amado. Se você foi decepcionado, eu fui. Mas eu tive um comportamento diferente. Eu estou aqui para dizer para você que é possível. É possível ser um homem de bem, uma mulher de bem. É possível você amar a Deus, servir a Deus sendo um homem. Há quem diga que não é possível servir a Deus em carne e osso, porque o pecado é muito forte. Querido, isso não é verdade. Jesus estava aqui em carne e osso. Devia mostrar para você e para mim que se eu amo Jesus, Deus, se eu tenho essa experiência, eu posso amar a Deus. Eu posso ser um homem e uma mulher de Deus, vencer o pecado, vencer as dificuldades do dia a dia e morar no céu. Jesus veio ao mundo mostrar que é possível um pecador, um homem de carne e osso, é possível. Aqui, uma vida íntegra, não teria opção. Jesus vai dizer que ele venceu. Se nós tivermos a palavra dele, alicerçado na palavra dele, também vamos ser. Porque em Mateus 7, 24, Jesus disse: aqueles que ouvem minha palavra, colocam em prática, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Rocha, firmeza, consistência, dureza, tribulação, dificuldade, os problemas do dia a dia, mas ele está fincado na rocha. Ele não cai. E quem é essa rocha? Jesus. Jesus é essa rocha. Mateus 6, 18, 1 Pedro 2, do 4 até o versículo 6, fala que essa rocha é Jesus. Querido,
Jesus ama você. Mas muitas vezes não sentimos esse amor, não sentimos esse afago, esse carinho da parte de Deus. É porque tem algo que nos atrapalha, tem algo que nos impede. E vou terminar dizendo o que o próprio Jesus nos falou em Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. Que Deus ama você, não tenho dúvida. Que Deus me ama, não tenho dúvida. Mas a pergunta não é se Deus me ama. A pergunta é se eu amo a Deus. Que isso, irmão? A pergunta é essa. Será se eu amo a Deus? Quem ama cuida, quem ama zela, quem ama protege, quem ama dá segurança. Não é isso? Não é isso que você faz com o seu filho, com a sua filha? Pelo seu filho você é capaz de dar a sua vida, não é? E pela sua esposa que você tanto ama? E pelo seu marido? Quem ama, cuida. Quem ama quer estar perto. Então a pergunta não é se Deus me ama, a pergunta é se eu a amo, se eu amo a Deus. A pergunta é se eu amo a Ele. Porque amor, amar, não é apenas um sentimento, é uma decisão. Irmão, é verdade? Vou mostrar para você na Bíblia. Mateus 22, 37, 38. Jesus disse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então é uma decisão. Eu decido amar o meu próximo. Eu decido amar a Deus. Ninguém nasce amando a Deus. Ninguém nasce odiando o diabo. Isso não existe. Ninguém nasce amando a Deus. Isso não existe. Ninguém nasce odiando o diabo. Não, você aprende. Você é ensinado. Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Você tem que ensinar. Se você não ensina que Deus existe, que você tem que amar a Deus, a criança nunca vai saber. Por isso que tem hoje nações, povoados, tribos, etnias, nômades, pessoas que andam por deserto, eles não sabem que Jesus existe. Porque ninguém nunca ensinou, ninguém nunca verbalizou, ninguém nunca falou a palavra Jesus, o Yeshua, como dizem os judeus. Mas você aqui no Brasil, você que me ouve agora, aqui em Açailândia, você conhece Jesus. Você sabe que Ele ama você. Ele já provou isso. Romanos 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que eu acho lindo é que Deus não precisa mostrar que nos ama. Deus está mostrando para a criatura que Ele ama. Jesus do céu. Meu Deus, que coisa, que grandeza. Jesus é extraordinário. O que é que Deus precisa fazer para que você entenda que Ele ama você? O que é que Ele precisa fazer? Eu acredito que nada, porque Ele já provou que ama você. Mas para fechar com chave de ouro, Isaías 49:15. Isaías 49:15 diz assim, ainda que a tua mãe e ainda que teu pai se esqueçam de você, eu, Senhor, teu Deus, eu jamais me esquecerei de você. Jesus ama você. E para Ele você é muito importante. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essa pessoa, ou essas pessoas que me ouvem agora, e que talvez, Senhor, se pergunte, será se eu sou amado? Será se alguém lá em cima me ama e me quer bem? Jesus, a tua palavra diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do juízo do pecado. Eu quero pedir, Espírito Santo, Senhor, vá ao encontro dessa pessoa agora e que ela sinta no seu coração o abraço do Nazareno, o abraço daquele que teve a coragem de deixar as suas mãos se furar em pés, aquele que teve coragem de se deixar ser sangrado na parte lateral aqui do seu corpo, que deixou o sangue escorrer a última gota, porque nos ama. E ainda hoje nós se perguntamos, muita gente se pergunta, mas será se Ele me ama? O Espírito Santo do Senhor chega no coração desse homem e dessa mulher, e que ela ou ele vai entender o grande amor que o Senhor tem para com a nossa vida. O amor é tão grande, que foi preciso Deus, daquilo que Ele tinha de mais precioso, mais importante, que é seu Filho, para morrer no seu e no meu lugar. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa vida e a todos que me ouvem, com a maior bênção que um ser humano pode ter, que é a salvação, que é a eterna. Pois o único lugar, Senhor, que a palavra diz que é uma alegria no céu, é quando um pecador se arrepende. Jesus, abraça essa vida, abraça essa mulher, abraça esse pai, esse filho, que ele ou eles sinta a tua alegria,
a tua presença, o teu abraço, e que ele se sinta amado, porque a tua palavra diz que Deus é amor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.